Bem-vindo a todas e a todos em mais uma videoaula do nosso canal, Administração na Perspectiva Heterodoxa, né? Essas primeiras videoaulas, o nosso objetivo foi fazer essa demarcação do conceito de administração. Ainda estamos nessas primeiras videoaulas e nossa intenção, dando sentido a isso, é estabelecer mais uma demarcação da administração, em busca desse conceito, né? A nossa preocupação hoje é a seguinte pergunta: administração, técnica ou ciência? A gente quer aproximar a administração desses dois conceitos. O primeiro parece um tanto quanto elementar, né? A administração é uma técnica. Horas. Por quê? Vejamos isso. Eu aprendo num curso de administração, ou numa disciplina, ou ao ler um livro, um conjunto de técnicas. O plano de negócios, por exemplo, muito utilizado na abertura de um empreendimento. A metodologia Canvas, que está sendo popularizada a partir da lógica das startups. Plano de marketing, os 4Ps, são ferramentas fundamentais, ou mesmo na área de finanças, né? Tem vários ferramentais que contribuem na formação de preço. O curso de administração é um conjunto de técnicas para alcançar o objetivo. Foi isso que você falou lá atrás, professor. Isso é administração. Logo, administração é uma técnica. Parece tanto quanto elementar, né? Mas a nossa pergunta é: técnica ou ciência? Então a gente tem que perguntar: administração é ciência? Se a gente já assume que a administração é uma técnica. Então vamos tentar investigar o que é ciência, né? E se a administração é uma ciência. Eu gostaria de começar com essa primeira provocação aqui. Um dos principais livros de administração é Princípios de Administração Científica, escrito por Frederick Taylor. Professor, se o título fala Princípios de Administração Científica, é ciência, acabou. Ele é o pai da administração, está resolvido e vamos tomar cerveja. Poxa vida. Sim, vamos tomar cerveja, mas a gente tem que entender por que ele fala que isso é ciência, né? E para tal, a gente tem que entender também que os métodos do Frederick Taylor foram fundamentais para a constituição de um curso que hoje a gente chama de engenharia de produção. Então ele contribuiu tanto para a engenharia de produção quanto para a administração. Mas os engenheiros ficam tirando sarro dos administradores. Vocês lembram daquelas piadinhas lá atrás e blá blá blá, né? Então vamos aprofundar nesse conhecimento aqui. No senso comum a gente observa o quê? Peguei a matéria desse site Administradores, né? Um dos comentaristas do site vai dizer o seguinte: olha, a administração é uma área, né, em que a maioria dos administradores não tem nem ideia do que é o curso, né? Mas eu vou dizer para vocês o que é o curso. Eu vou dizer que a administração é uma ciência, sim. Por que é uma ciência? Porque ela quer conhecer, quer compreender, quer explicar a realidade. Ela não cria coisas, ela não cria objeto. Ela quer compreender a realidade. Diferente da técnica, que é esse processo de transformação em objetos. Então ele vai dizer que a administração ela utiliza das técnicas que ela cria, mas ela é uma ciência porque ela produz um saber a partir da explicação da realidade e tal. Essa é uma interpretação possível, né, da administração. A gente pode encontrar outras interpretações, um cunho mais acadêmico, 2 artigos que eu indico para quem tiver interesse. Esse, a administração é uma ciência, né, que os autores vão analisar à luz de alguns filósofos se a administração passa pelos critérios do rigor científico. O spoiler do artigo, sim, eles vão dizer que sim. Eu indico um outro autor também, publicado nessa revista de administração de empresas, que ele vai fazer esse jogo entre administração, ciência ou arte. Lá não tem muitos spoilers, ele não se posiciona tanto no termo, mas ele mostra como que essa discussão perpassa vários autores da literatura internacional. Quem quiser acompanhar esses 2 textos ali, está disponível para vocês aí no link no final da descrição do vídeo. Mas a gente tem que dar respostas, né? Não ficar aí apresentando autores, já que eu estou recebendo muitos dinheiros por indicar esses artigos aí e tudo mais. O que é ciência, então? Fiz aquela metodologia que a gente vem utilizando aí nas videoaulas anteriores, né? A semiótica. Coloquei a palavra cientistas no Google, eis que ele me transmitiu isso. Os cientistas para nós. O que nós observamos aqui? Todos, homens e mulheres, estão localizados em laboratórios, estão manuseando artefatos, né? E esses artefatos não são humanos, então um microscópio, uma pipeta, e assim vai, né? Todos de jaleco, de branco, produzindo, de certa forma, investigando, buscando alguma forma de conhecimento. Mas, professor, eles não estão numa empresa, eles não estão ali no chão de fábrica, e administração com isso, né? Então vamos tentar aprofundar um pouco mais no conceito do que é ciência, já que essas imagens não parecem ajudar muito a gente, né? Um autor-chave nesse processo, Karl Popper, né? Foi um filósofo, um matemático. Ele dizia o seguinte: o
que diferencia a ciência de outras áreas do saber é o seu percurso metodológico, é o seu rigor que diferencia de outros rigores de produção de conhecimento. O que tem a ciência? A ciência ela tem o quê? Ela tem uma demarcação. Então, ela cria um conjunto de regras, de normas, de pressupostos, que, para ser ciência, eu tenho que colocar à prova a minha proposta, a minha ideia, o meu experimento, e ele tem que ser, de uma certa forma, aceito nessa comunidade, desde que ele atenda esses critérios. Quais são esses critérios do Popper? O Popper vai dizer o seguinte: primeira coisa, o pesquisador tem que ser neutro, né? Ele tem que manter um distanciamento do objeto dele. Ao mesmo tempo, ele tem que produzir uma forma de conhecimento que seja objetivo, ou seja, que esse conhecimento seja palatável. Eu não posso, por exemplo, na visão do Popper, deitar no divã e dizer que eu sonhei com a minha mãe e a conclusão é o Édipo. Não, esse tipo de conhecimento ele não é um conhecimento palatável, ele é subjetivo, né? Eu tenho que ser um conhecimento objetivo. Ao mesmo tempo, eu preciso criar padrões para que esses padrões possam ser de uma certa forma controlados, para que a gente possa colocar à prova. Não dá para dizer que eu descobri a cura da cloroquina debaixo de um pé de goiabeira vendo Jesus Cristo lá. Não dá. Pode ser que dê em alguns lugares, até no governo pode ser que dê, mas na ciência não dá, porque eu preciso colocar à prova esse tipo de questionamento, né? Então o que eu preciso muitas vezes? A gente precisa muitas vezes, nessa visão, a possibilidade de colocar à prova até como exercício muitas vezes de replicação, para que um pesquisador consiga retomar esse percurso e alcançar esse resultado, né? Que é o que ele vai definir como a demarcação científica a partir da ideia de falsificação. Todo conhecimento científico é aquele que pode ser colocado em dúvida. Se ele não pode ser colocado em dúvida, ele é um dogma, ele é uma outra forma de conhecimento, mas ele não é um conhecimento científico. Essa é a visão do Popper. Aí eu pergunto para vocês, com base no Karl Popper, a administração é ciência? Será que a gente produz um conhecimento objetivo? Será que a gente consegue reproduzir um padrão que pode ser replicado em vários contextos organizacionais diferentes? Será que eu consigo colocar à prova a falsificação do conhecimento produzido? Será que o indivíduo que está gerindo, que está produzindo ciência, ele consegue ser neutro nesse processo, já que a administração lida com pessoas? Bem, talvez para Popper a administração não seria uma forma de produção científica. Seria sim mais uma das formas de produção de conhecimento, mas não necessariamente científico, porque dificilmente conseguiria atender a esses critérios de validação. Agora, nós temos um autor que vai questionar essas ideias aí do Popper, que é Thomas Kuhn. Os dois tiveram debates infindáveis na história da filosofia da ciência. O Thomas Kuhn vai dizer o seguinte: espera lá, meu querido, as coisas não são tão simples assim. Você está propondo um modelo de demarcação científica sem entender que o indivíduo é um indivíduo histórico inserido socialmente, culturalmente, economicamente. E os indivíduos possuem visões de mundo diferentes. E essas visões de mundo diferentes, que o Thomas Kuhn vai dizer que são os paradigmas, vai interferir no processo de compreensão da ciência. Essa imagem aqui, né? Algumas pessoas conseguem ver o 6, outros conseguem ver o 9 e tal. E ele vai dizer o seguinte ainda, falou, isso é muito bonito, Popper, que você está dizendo, que os pesquisadores têm que estar abertos às críticas, mas não é assim que a vida funciona na academia. Pegamos um exemplo simples de uma banca de mestrado e doutorado. Vocês imaginam mesmo que um pesquisador irá convidar para uma banca outros pesquisadores que adotam uma metodologia diferente, uma base ontológica, epistemológica diferente, sabendo que provavelmente eles vão reprovar uma dissertação, uma tese? Vocês acham mesmo que um pesquisador está tão aberto às críticas ao ponto de aceitar e colocar o seu objeto a ser destruído coletivamente? Ou o pesquisador, movido pelas suas vaidades, pelos seus interesses, pelas suas crenças, se fecha dentro de paradigmas, né, que Lakatos mais à frente vai dizer, basicamente são cinturões que as pessoas se fecham e começam a dialogar entre si, se sustentando nesse paradigma, não aberto às críticas externas, até porque muitas vezes não consegue nem enxergar as críticas externas, já que ele foi socializado naquele paradigma, né? Então, esse tipo de provocação vem mostrar que a ciência não é bem para toda a área do saber, esse processo de objetivo, que o pesquisador é neutro, que ele pode ser replicado, que ele pode ser falsificado, pode ser colocado à prova, sendo que estamos tratando muitas vezes com seres humanos e os procedimentos científicos dentro de outros paradigmas são diferentes. E aí a gente cai numa questão, por exemplo, né?
Será que a ciência é neutra mesmo? Ou a forma do conhecimento produzido e a maneira como ele é produzido, ele pode vir a atender alguns determinados grupos? Vejamos, por exemplo, Pedro Demo, que ele vai dizer o seguinte: olha, quando a gente fala que a ciência é neutra, a gente já está assumindo uma ideologia. A ideologia de dizer que ela é um processo inquestionável, camuflando qualquer forma de desigualdade na sociedade. Ou então, por exemplo, Oliveira e Oliveira vão dizer o seguinte: olha, quando a gente fala da ciência, a gente esquece que para realizar a ciência a gente precisa de um conjunto de artefatos, a começar pelo financiamento, a começar pelos recursos materiais, pelos recursos humanos. Isso tudo tem alguém por trás financiando, tem instituições financiando. Será que essas instituições estão pensando no bem comum ou elas muitas vezes estão pensando nos grupos de interesse dos atores? Vejamos dois casos só para ilustrar essa complexidade, né? A indústria do tabaco, por exemplo, que já financiou várias pesquisas que buscassem elementos que comprovassem muitas vezes que o cigarro não era tão prejudicial assim. Ou mesmo, uma coisa muito recente, né? Algumas empresas que financiam pesquisas na área de combustíveis fósseis até para negar o aquecimento global. Então, há uma agenda de interesses por detrás dos financiamentos. Esse ano de 2020 teve um caso emblemático nas agências de governo federal, que um dos editais de iniciação científica do governo, né, para o ano de 2021, ele veio com um direcionamento voltado para uma agenda. Só que essa agenda estava excluindo grande parte dos cursos de ciências humanas. Claro, concordo plenamente que eles só aprendem a fazer miçanga, andar pelado, aquela bagunça toda, né? Mas infelizmente o Congresso Comunista derrubou e agora a gente vai ter que dar dinheiro para esses comunistas aí, que estão fazendo miçanga, não dá. Brasil, né, gente? Mas enfim, a gente pode observar que há um conjunto de interesses, muitas vezes, por detrás do próprio financiamento da pesquisa, né? Então, como pensar uma ciência neutra, sendo que o próprio recurso já é um instrumento de interferência? Pois bem, a gente chega num grau de abstração, você não me respondeu nada, você falou que a administração é uma técnica, mas quando se trata de ciência, ela vai depender da perspectiva lá. Se o Karl Popper, ele que é um cara positivista, que pensa que é tudo objetivo, não. Então não é ciência. Agora, se a gente for beber do outro lá, do malucão, do Kuhn, então a administração é ciência. Bem, de uma certa forma é isso que a gente observa, né? A administração ela pode ser ou não definida como uma ciência a partir da visão de mundo que a gente assume do tema. E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que a pergunta reformulada no início da questão, ou melhor, a pergunta elaborada no início da questão, administração técnica ou ciência está correto? Ou a gente deveria perguntar administração técnica e ciência? Porque o ou, ele serve como uma alternativa, como uma oposição, né? E a gente vê muitas vezes que esses dois elementos estão juntos. Só para fechar essa observação, talvez hoje seria mais interessante a gente falar até de tecnociência. Será que é possível produzir ciência sem a tecnologia, como a gente observa hoje? Como exemplo, a própria física, que recorre àquele aparato gigantesco de circulador de partículas que a gente observa, né? Enfim, assim vai. Eu pergunto para vocês, para a gente fechar então, né? O que é, professor? Eu preciso responder isso na prova. Minha sugestão, pessoal, resposta simples e fácil. A administração é técnica e é ciência, todo mundo vai ficar feliz. Eu li lá no blog de administração e tal. E o mais importante, se perguntarem para vocês, a Terra é plana? Eu sugiro que vocês respondam de uma maneira bastante singela. Vai depender do paradigma. Porque no meu paradigma, a Terra é plana. Agora, o dia que 7% da população brasileira hoje considera que a Terra é plana, né? O dia que 7% tiver adesão de mais 41%, a gente vai chegar a 48% e a Terra vai continuar do mesmo jeito, redonda. A gente precisa de 51%. Então vamos dar uma força aí para o pessoal, vamos constituir um paradigma mais sólido, porque a gente consegue aí finalmente planificar esse debate, a gente resolve os problemas e tudo mais. E eu espero também que a gente siga nesse procedimento, finalmente encontrando definitivamente a cura para o coronavírus, né? Que eu fiquei sabendo que virá pelo ozônio. É isso aí, pessoal.